Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos à Semana do Inglês com PNL. Welcome, welcome! Quero dar as boas-vindas a todos vocês e agradecer do fundo do coração por todos vocês que se inscreveram para estarem aqui comigo nessa semana, nessa sequência de 4 aulas. I'm so glad you're here. Eu estou tão feliz, estou muito feliz que vocês estão aqui comigo. Como que vai funcionar essa semana? Serão 4 aulas comigo a respeito de aprendizagem acelerada e eu vou compartilhar com você com objetividade, com simplicidade, todas as técnicas que eu desenvolvi e aprimorei ao longo de mais de 37 anos, ensinando inglês com programação neurolinguística. Se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Eustáquio Márcio Pereira, eu sou professor, como eu disse, há mais de 37 anos, sou tradutor, sou intérprete simultâneo também e sou Master Coach de Fluência, sou Master Practitioner e especialista em PNL, que é Programação Neurolinguística, sou apaixonado por neurociência cognitiva aplicada à aprendizagem acelerada. Antes de mais nada, eu quero dar alguns avisos importantes. Gente, serão 4 aulas muito intensas, de muito aprendizado, então eu quero convidar vocês para entrar num profundo estado de atenção focada. É o que a programação neurolinguística chama de modo flow, para as ideias fluírem e você acessar regiões profundas da sua inteligência, tanto racional como emocional. Será uma sequência de 4 aulas, como eu disse, então no final de cada aula vai ter um material em PDF para você revisar depois, mas eu já quero te recomendar para pausar agora e já pegar um caderninho, uma caneta, um copo de água, um cafezinho, porque é muito importante você pausar em alguns momentos estratégicos da aula para você fazer a anotação, que é a cópia sinestésica no seu caderno. É através da cópia sinestésica que o nosso cérebro começa a criar os trilhos neuronais semântico-associativos para criar as memórias de longo prazo, tá ok? Para quem que não é essa semana do inglês com PNL, pessoal? Para você que já fala inglês fluentemente ou não quer ou não precisa melhorar a sua competência na conversação, não perca o seu tempo, essa semana não é para você. Então, para quem que é a semana do inglês com PNL? Primeiro, para quem nunca estudou inglês e tem o sonho de falar inglês com fluência, para quem já estudou, mas ainda não entendeu a simplicidade lógica da língua inglesa, para quem já estudou, mas ainda não conversa com naturalidade, para quem acha que não leva jeito ou que está muito velho para aprender inglês e você vai ver que não tem nada a ver com idade, não existe limite. Quando você descobre a maneira e a velocidade certa de aprender, naquela velocidade, naquela qualidade que o seu cérebro adora aprender, não existe sofrimento, não existe tortura, só existe muito avanço, progresso e muita alegria e muita sensação de conquista e pleno domínio. E também para quem nunca entendeu por que aprender inglês sempre foi um pesadelo para a grande maioria das pessoas e principalmente para quem foi inculcado, e muito provavelmente você já foi inculcado, levado a acreditar nesses 3 mitos. Então, essa é a primeira aula, como eu disse, e o que nós vamos aprender nessa aula? Nessa primeira aula, nós vamos, número 1, nos libertar dos 3 principais mitos, as crenças limitantes que têm feito a grande maioria das pessoas ficarem estudando errado e não conseguir aprender inglês de verdade. E também nessa aula você já vai instalar, eu já vou instalar no seu cérebro a primeira roda dentada da engrenagem da fluência da língua inglesa. E eu já quero mostrar aqui que é uma engrenagem que tem 3 dentes, uma roda dentada que tem 3 dentes, tá ok? Sem perder tempo então, gente, com simplicidade e objetividade, vamos ao primeiro mito que a gente precisa quebrar? Você muito provavelmente já escutou aquela história de que para você ser fluente em inglês, você tem que aprender a pensar em inglês, que você não pode traduzir. Gente, isso é uma grande asneira. Falar que você não pode traduzir para o português é o mesmo que você mandar um comando para o seu cérebro esquecer a língua portuguesa. Jamais o seu cérebro vai obedecer esse comando. O nosso cérebro, ele precisa de trabalhar com lógica. Você tem que entender a língua inglesa na lógica do português. Só assim você domina
com excelência a fluência da língua. O centro neuronal da linguagem ele é concretizado em torno dos 12 anos de idade, um pouco antes, um pouco depois, na grande maioria das pessoas. Então, qualquer idioma que a gente estudar depois dos 12 anos de idade, sempre vai ser uma língua estrangeira para a gente. Não adianta aquela história de que você tem que aprender a pensar em inglês. O que acontece, o que as pessoas e muitos professores chamam de pensar em inglês, eu chamo de fazer uma conversão instantânea entre o português e o inglês. E não é pensar em inglês. O cérebro do adulto, né, do humano adulto, ele não aprende repetindo igual papagaio, ouvindo sem saber o que está ouvindo, ou repetindo sem saber o que está ouvindo, né? Qual que é o segundo mito? É aquela história de que gramática atrapalha. E eu acho assim, lamentável muitas vezes assim, alguns professores ficarem falando que você vai ser fluente, que não precisa focar em gramática, que é bobagem estudar com gramática. Primeiro que eu acredito que isso é uma grande covardia, porque na verdade está fazendo as pessoas ficarem respirando aliviadas, né? Ah, ufa, graças a Deus, vou aprender inglês sem focar em gramática. Porque é muito fácil a gente lembrar do tanto que era difícil gramática, até na nossa época da escola, né? Então toda vez quando fala gramática, a gente já associa a um monstro, a um bicho de 7 cabeças. E eu tenho uma ótima notícia para você, a simplicidade lógica da gramática da língua inglesa é apaixonante. E quando você domina essa gramática, ela se transforma numa ferramenta, né? Estudar sem gramática faz as pessoas ficarem eternamente dependentes e não conseguirem dominar com excelência a estrutura lógica da língua. E o nosso cérebro precisa de entender com lógica, nós não somos papagaio, né? Como é que alguém fala que uma ferramenta, né? Gramática é ferramenta, como é que alguém fala que ferramenta, como é que alguém pode falar que a chave de roda te atrapalha a trocar o pneu furado do seu carro? A gramática, ela é uma chave que te ajuda, a combinação lógica que te ajuda a abrir a porta de um cofre, que ajuda a abrir a porta do seu cérebro para você compreender com lucidez e de forma sólida, né? Nós aprendemos modelando, nós aprendemos identificando padrões, modelando, repetindo, fazendo associações lógicas e transformando informação em conhecimento. É assim que a programação neurolinguística nos ensina. Olha só, até uma criança trabalha no seu raciocínio de forma lógica. Quando uma criança fala, eu comi papá, bebi água e fazi xixi, alguém ensinou fazi para a criança? Claro que não. Ela sozinha tirou uma conclusão fonética lógica. Comi, bebi, fazi. Depois é que ela vai descobrir que é fiz. Mas olha só, ela acertou na sua conclusão lógica. Se até uma criança que tem pouca maturidade cognitiva já trabalha, né, no seu raciocínio lógico, o adulto então que já está alfabetizado, nós adultos que já fomos alfabetizados na língua portuguesa, nós precisamos de entender com lógica para ter um domínio lúcido e sólido do conhecimento, né? Nós precisamos de muitas associações lógicas. E a gramática nada mais é do que o conjunto de ferramentas que nos ajuda a identificar os padrões e fazer aquela parametrização lógica do conhecimento para a gente dominar com excelência. E qual que é o terceiro mito? O terceiro mito é aquela história de que para você falar inglês, você tem que ou morar num país que fala inglês, ou que você precisa de anos e anos e anos de estudo, ou de toneladas e toneladas, você tem que bombardear o seu ouvido com toneladas de conteúdo, toneladas de listening. E na verdade, na minha experiência, de mais de 37 anos ensinando inglês, fluência da língua inglesa não tem nada a ver com quantidade, tem a ver com qualidade, tem a ver com paixão, com qualidade de estudo, com você entender de verdade, você dominar de verdade e não deixar a língua inglesa ser um bicho-papão para te dominar, você que tem que dominar o conhecimento. Aqui no Brasil a gente escuta música em inglês a vida inteira. Se bombardear os ouvidos com conteúdo, com inglês sem lógica, adiantasse alguma coisa, todos nós brasileiros já seríamos fluentes em inglês. Então não se aprende inglês por osmose. Prova disso são os milhares de estrangeiros que vão morar em países cuja língua oficial é o inglês, né? Vivem lá 10, 15, 20 anos
e só expostos à língua eles não conseguem aprender, eles têm que se alfabetizar, eles têm que entender a lógica da língua para conversar bonitinho. E olha que legal, quando você mora num país onde se fala inglês, você tem a oportunidade de aprender de forma lúcida e praticar no seu cotidiano e acelerar o seu aprendizado ainda mais. Ninguém aprende a nadar quando está afogando, não. É claro que você tem que aprender a nadar na piscina, com boia, com um professor segurando a sua mão, te ensinando como é que você nada. Ninguém aprende a nadar num mar fundo cheio de ondas. Ele vai treinar no mar depois, mas ele tem que aprender a nadar na piscina rasinha, certo? Mas antes de eu falar com você como que funciona o meu método de aprendizagem acelerada com programação neurolinguística, eu quero só contar rapidamente a minha história. Na quinta série, eu repeti a quinta série. Na verdade, eu falo que eu repeti a quinta série por causa do inglês, mas na verdade foi só uns 10% por causa do inglês. É porque moleque de quinta série não é de Deus, né? Vamos combinar. Juntou a língua inglesa, que era uma matéria nova, eu não tinha a menor noção, a professora não tinha a menor noção do que ela tinha que explicar, e mais confundia do que explicava, e acabou que eu traumatizei com o inglês e eu bombei. E juntou com a minha vontade de bagunçar, e acabou que eu repeti a quinta série. Depois de levar uma bronca danada do meu pai e da minha mãe, os meus dois irmãos surgiram como anjos. A minha irmã que me deu um sound system da Sanyo, né, um toca-fitas, com sintonizar rádio também. E o meu irmão que me deu os 2 dicionários da Barça, o volume 1 de inglês para português e o volume 2 de português para inglês. E foi com 14 anos de idade que eu descobri a minha paixão, porque depois de um ano de estudar numa escola aos sábados, na escola que o dono dela era o cunhado do meu irmão, eu fiz o livro 1, fiz o livro 2 no segundo semestre, quer dizer, um ano depois o dono da escola me chamou, me convidou, me deu essa oportunidade maravilhosa, a quem eu sou eternamente grato, me deu essa oportunidade maravilhosa para dar aula para uma turma de iniciantes no livro 1. E eu abracei essa oportunidade com toda a minha alma. Depois de muitos anos, eu até formei em Direito pela UFO, Universidade Federal de Uberlândia, mas a minha paixão mesmo sempre foi ensinar inglês. E como eu casei, já tinha 3 filhos, eu precisava dar aula de inglês e sustentar a família com 3 filhos dando aula de inglês. Nunca foi moleza. Então, sempre dei aulas particulares, dava aula nas empresas, trabalhava com tradução. E foi por causa da minha paixão de interpretação simultânea que eu conheci o José Roberto Marques, o presidente do IBC, do Instituto Brasileiro de Coaching, que me contratou para ser o intérprete simultâneo das formações, das certificações internacionais, e até hoje eu tenho a honra de ser o intérprete simultâneo de todas as formações internacionais do IBC. E por causa disso eu viajo o Brasil e o mundo inteiro, conhecendo lugares incríveis, pessoas maravilhosas, e olha só a emoção que eu tive por 3 vezes de ter sido o intérprete simultâneo do Tony Robbins, o maior coach do mundo. Se você não conhece o Tony Robbins, você pode pesquisar o Tony Robbins no Netflix. Tem um documentário dele que chama I'm Not Your Guru, eu não sou o seu guru. Tem muitos vídeos do Tony Robbins também no YouTube. Ele é um ser humano incrível, ele é coach, ele é estrategista de carreira, estrategista de vida e um palestrante motivacional, um ser humano incrível. E eu tive essa honra de por 3 vezes, a primeira vez foi em Las Vegas, em 2016, no mesmo ano em San Jose, na Califórnia, no PW, e no Business Mastery de novo eu voltei, eu fui a Amsterdã, na Holanda, para a 3ª vez, no 3º evento, para ser o intérprete simultâneo do Tony Robbins. Imagina a minha emoção ali na cabine, passando para a língua portuguesa, toda aquela energia que ele tem, gritando ali no palco, e eu vivia em pé ali. Eu arrepio de emoção até hoje. Foi uma grande honra e uma experiência que eu jamais vou esquecer. Mas voltando ao assunto da minha paixão de ensinar inglês, eu sempre busquei entender como que eu ia facilitar o aprendizado para os meus alunos. E acabou que ao longo de todos esses anos eu identifiquei uma quantidade estratégica de conhecimento que os meus alunos
precisam dominar para ser fluente, e eu chamei da engrenagem da fluência, um conjunto de rodas dentadas, que é um conteúdo, né, um arcabouço de conhecimento que você precisa dominar com excelência e que não é muito grande. Não é uma quantidade muito grande que você precisa dominar, mas você tem que saber quais são as rodas dentadas certas, quantos dentes que cada roda tem, né, aquele conhecimento estratégico para você ser fluente. E a hora que você consegue dominar e instalar essa matriz cognitiva desse arcabouço de conhecimento, dessas rodas dentadas, você domina o que eu chamo de o DNA da língua inglesa, né? E é justamente utilizando as técnicas de programação neurolinguística que os meus alunos instalam essa engrenagem da fluência, utilizando o estímulo da tripla estimulação sensorial, né? O visual, auditivo, sinestésico. E o sinestésico tem duas dimensões. Tem o sinestésico da cópia de próprio punho e tem o sinestésico que é a cibernética cognitiva. O que quer dizer isso? É ouvir, lendo simultaneamente, mandando o código da compreensão para o cérebro e o cérebro devolvendo a eletricidade para o músculo da língua reproduzir a sonoridade certa. Isso é cibernética. A palavra cibernética significa a trajetória que a eletricidade do conhecimento percorre. Porque conhecimento é eletricidade. Se a gente pudesse encostar a nossa mão no conhecimento, né? Conhecimento é um substantivo abstrato só na sua dimensão filosófica. Mas se nós formos pensar na sua dimensão concreta, né? Conhecimento na sua dimensão concreta é eletricidade, é corrente elétrica, né? É informação viajando no nosso circuito neuronal e no nosso músculo para reproduzir a sonoridade da fala. E se você não entender como que acontece essa cibernética cognitiva da linguagem, você estuda de maneira errada, sofrendo durante anos e não consegue desenvolver a competência na conversação. Então é justamente através da tripla estimulação sensorial. E eu descobri também que a quantidade de palavras que você tem que dominar para ser fluente é uma quantidade estratégica. E já existe uma lista das 3.000 palavras. Na verdade, essa lista tem 3.588 palavras mais comuns da língua inglesa. E se você dominar essas 3.588 palavras, mais as 10 rodas dentadas da engrenagem, que são 10 rodas dentadas da engrenagem da fluência, você é fluente em inglês. Porque uma criança de 4 aninhos, 4 anos e meio, ela só conhece em média 3.000 palavras e ela já é fluente. Então eu descobri que ser fluente não é saber muito mais ou menos e ficar falando igual papagaio, mas sim saber pouco bem sabido. Mas não é qualquer pouco, é aquele pouco estratégico que tem a ver com as 3.588 palavras mais as 10 rodas dentadas da engrenagem da fluência. Dominando isso, você instala o código genético, você instala o DNA da língua inglesa no seu cérebro. Quem fala inglês com fluência é aquele que tem uma boa base. Olha só essa imagem, ela é muito eloquente. Por que essa pessoa está até correndo nessa rampa que rumo à fluência? E aquela outra pessoa ali naquela pirâmide que tem pouca base, ele tem que ser um Homem-Aranha. Né? E Homem-Aranha a gente só sabe que só existe em desenho animado e filme. Por que fica fácil alcançar a fluência dominando essa engrenagem cognitiva? Porque você tem a excelência da base. Você tem a estrutura. Se você aprender sem trabalhar a estrutura, você tem que ser um Homem-Aranha para chegar na fluência. E Homem-Aranha não existe. Para ser fluente, você tem que dominar essa engrenagem cognitiva, aquelas 3.000 palavras, porque para ser fluente você não precisa construir um prédio de 50, 100 andares, não. Basta você dominar, ter um alicerce muito bem construído. A filosofia pedagógica central do meu método é o essencialismo. Você tem que dominar o essencial com excelência. Então agora prepare-se, porque eu vou instalar no seu cérebro a primeira roda dentada da engrenagem da fluência. E essa roda dentada tem quantos dentes? 3. Cada dente tem a ver com uma coisa. O primeiro dente é o I
de infinitivo, o segundo dente é o G de gerúndio e o terceiro dente é o P de particípio. São as 3 formas verbais. E eu vou usar uma técnica de programação neurolinguística aqui chamada associação mnemônica. Eu coloquei essas 3 formas para você olhar essas formas e toda vez que você lembrar de 3 formas verbais, você lembrar de 3 formas e lembrar da roda dentada de 3 dentes. IGP, infinitivo, gerúndio e particípio. Mas o que é isso, Eustáquio? O que quer dizer essas 3 formas verbais? Gente, são as formas que os verbos variam. É o verbar, verbando e verbado. O infinitivo é o verbar, tá? Você nunca ouviu falar isso, mas eu inventei essa história do verbar, verbando e verbado. Isso é uma outra associação mnemônica para você criar um trilho associativo no seu cérebro. Verbar. Quando eu falo verbar, é o falar, jogar, cantar. Quando eu falo verbando, é o nadando, jogando, comendo. E quando eu falo verbado, é o nadado, trabalhado, comido, falado, escrito. Então, o infinitivo em inglês, basta colocar o to antes. Então, por exemplo, ir, to go. Nadar, to swim. Trabalhar, to work. Então, o to é que coloca todos os verbos no infinitivo. Em inglês. Em português, o verbo está no infinitivo quando ele está terminando em ar, ir e tem uma outra terminação. Sabia que tem uma outra terminação além do ar, ir? Falar, beber, partir, jogar, comer, ir, comprar, ler e sorrir. Além do ar, e ir, tem o or. Só tem um verbo que termina em or, o verbo pôr. E os seus derivados, né? Impor, depor, repor, transpor, né? É o verbo pôr. Então, em português, os verbos estão no infinitivo, terminando em ar, ir e or, não é verdade? Em inglês, os verbos estão no infinitivo com to. Colocou o to antes, ele está no infinitivo. É a forma fazer do verbo, a forma verbar do verbo. E o gerúndio, a forma do gerúndio é quando o verbo está terminando com ing. Olha que legal. A própria palavra gerúndio nos remete à forma falando, gerúndio, né? Comendo, escrevendo, lendo, né? Rindo, sorrindo e assim por diante. E o gerúndio em inglês basta colocar a terminação ing. Então, indo, going. Ir, to go. Indo, going. Então, para todos os verbos, é o ing no final, no gerúndio. Para todos os verbos do infinitivo, é o to antes, é a preposição to antes que coloca os verbos no infinitivo. E o particípio? O particípio é o verbado. Agora já o particípio não são todos os verbos iguais. Existem alguns verbos que obedecem uma regra, e esses verbos, por obedecer uma regra, são chamados de regulares. E qual que é o nome dos verbos desobedientes a essa regra? Irregulares. São os verbos que não seguem a regra do ED. Aqui nessa lista tem 14 verbos. Dá só uma olhadinha, que legal. Nessa lista tem 14 verbos e, olha só, olha lá, looked, vamos ver quantos que terminam com ED, quantos que são regulares. Olha lá, looked, 1, waited, 2, dreamed, 3, learned, 4, aprendido, 4, e o arrived, chegado, 5. Então, dentro de 14 verbos, somente 5 são regulares, né? Que obedece à regra do ED. E eu já quero te explicar que o ED, ele tem 2 funções. Ele coloca o verbo no particípio e no passado. Só que presta atenção, particípio é forma, não é? E passado é tempo. Não confunda forma verbal com tempo verbal, tá? Forma, quais são as 3 formas? Formas só existem 3, tá ok? E tempos verbais, eu vou falar quantos que existem, que vai ser a segunda roda dentada da engrenagem da fluência que você vai aprender na próxima aula. Mas segura a surpresa que eu vou falar ainda quantos tempos verbais que existem na língua inglesa. Formas são 3, você já descobriu, que é o IGP, é o infinitivo, gerúndio e particípio, é o verbar, verbando e verbado, certo? Formas são 3. Agora, então voltando ao ED, quando o verbo termina com ED, significa que ele está ou no passado, que é tempo,
é um dos tempos verbais, ou no particípio, que é forma, uma das 3 formas. Então vamos pegar aqui o primeiro verbo regular aqui, looked. To look não é olhar. Looking com ing não é olhando. Então o que é looked? Com ed. Olhado, é o particípio olhado, e pode ser olhei. É a conjugação do passado. Então, I looked, eu olhei. Agora, I have, olha só aqui em cima, ó, I have looked, eu tenho olhado. Não existe eu tenho olhei. I had looked, eu tinha olhado. Então, o particípio é usado com o verbo ter como sendo o auxiliar dele, o verbo ter. Então, por exemplo, eu tenho ido, eu tenho jogado, eu tenho bebido, eu tenho comido, eu tenho verbado, certo? O gerúndio, o auxiliar do gerúndio é sempre o verbo to be, o verbo ser ou estar. Eu estou, né, fazendo alguma coisa, estou indo, estou vindo, estou olhando, estou bebendo, estou esperando, estou sonhando. Olha aqui os verbos. Going, indo, né? I am going, estou indo. I am coming, estou vindo. I am looking, estou olhando. I'm seeing, estou vendo. I'm waiting, estou esperando. I am, né, estou, ou então I was, que é passado de am. Was é estava. Então, I was waiting, eu estava esperando. I was waiting for you, estava esperando por você. Parece que tem uma música, I was waiting for you. I was dreaming, eu estava sonhando. I was teaching, eu estava ensinando. I was learning, eu estava aprendendo. I was driving, eu estava dirigindo. I am driving, eu estou dirigindo. I was driving, eu estava dirigindo. I was giving, eu estava dando. I am thinking, eu estou pensando. I am arriving, eu estou chegando. I am buying, eu estou comprando. E I am selling, eu estou vendendo. Olha que legal. Aqui são poucos verbos, mas olha só como que o seu cérebro adora entender essa lógica do verbar, verbando e verbado. Verbar, verbando e verbado. Fazer, fazendo, feito. Jogar, jogando, jogado. Nadar, nadando, nadado. Comer, comendo, comido. Ler, lendo, lido. Escrever, escrevendo, escrevido. Escrevido, não. Escrito. Claro que é escrito. Fazer, fazendo, fazido. Fazido, não. Fazer, fazendo, feito. O nosso cérebro dá vontade de falar fazido pela mesma razão que a criança fala comer. Eu comi, bebi e fazi, porque o nosso cérebro adora identificar padrão. Então, olha só, o verbo no infinitivo é com to, né? Então, vamos pronunciar bonitinho? Treina a pronúncia comigo. To go, ir. Going, indo. E ido, gone. Agora, vamos lá. Vir, vindo e vindo. Em português coincidiu, né? O vindo no gerúndio e o vindo no... Eu estou vindo e eu tenho vindo. Ou é tenho vindo. Vindo não, é tenho vindo. Né? Em português é a mesma coisa, em inglês é diferente. Coming, vindo, e come é o vindo. Então, eu estou vindo, I am coming. Eu tenho vindo, I have come. I have come. Olhar, olhando, olhado. To look, looking. Tá treinando comigo? Repita comigo. To look, looking, looked. Agora, ver, vendo e visto. To see, seeing, seen. Esperar, esperando, esperado. To wait, waiting, waited. O T tem som de R, igualzinho de water, de água. To wait, waiting. Antes da gente dar sequência, quando que eu vou usar o infinitivo? Quando eu vou usar, por exemplo, verbos como esses aqui em cima, olha só. Ó, eu quero, eu preciso, eu gosto de fazer alguma coisa. Então vamos lá, como é que eu falo? Eu quero ir. I want to go. Eu quero sonhar. I want to dream. Eu preciso aprender. I need to learn. I need to learn English. Eu gosto de dirigir. I like to drive. I like to drive. I like to drive. Eu gosto de dirigir. I need to think. Eu preciso pensar. I want to think. Eu quero pensar. Então, want, querer, need, precisar e like, gostar. Olha que legal. Então, eu dei 3 verbos de exemplo aqui que a gente poderia usar depois deles qualquer um desses verbos aqui. Ó. Por exemplo, eu quero chegar lá às 10 horas. I want to arrive there at 10 o'clock. I want to arrive there, chegar lá at 10 o'clock. Eu preciso comprar uma bicicleta nova. I need to buy a new bicycle. I need to buy a new bicycle. Olha que lindo. Or a new bike. Bike ou então bicycle, né?
as duas palavras que querem dizer bicicleta. Olha que joia! Então você acabou de instalar no seu cérebro a primeira de 10. São 10 ao todo, tá? E nessa semana, na próxima aula, você já vai aprender a segunda roda dentada e eu vou te falar quantos dentes. Sabe quantos dentes que você vai aprender na próxima aula? Sabe quantos dentes tem a segunda roda dentada da engrenagem da fluência? E eu já vou mostrar para você aqui agora. Prepare-se. 16. 16 tempos verbais. É a segunda roda dentada da engrenagem da fluência. Gente, espero que você tenha gostado, tenha aprendido, tenha entendido. Foi um grande prazer e honra dar essa primeira aula para vocês. E prepare-se para fortes emoções, porque essa segunda roda dentada é muito emocionante você aprender e você vai ver como que o seu cérebro adora entender o todo, adora dominar os 16 tempos verbais de uma vez. Por quê? Cada 16 tempos funciona como um elo de uma corrente de 16 elos. Então, se você entendeu todos, você tem uma corrente fechada e você compreende o raciocínio, domina de forma panorâmica e consolida, assimila o conhecimento de forma sólida e definitiva. Foi um grande prazer passar esses minutos com vocês e eu quero agradecer do fundo do coração pela atenção. Vejo você na próxima aula. Não esqueça de baixar aqui embaixo, tem o link para você pegar o PDF dessa aula das três formas verbais que corresponde à primeira roda dentada da engrenagem da fluência. Fique com Deus, foi um grande prazer e te vejo na próxima aula. Não perca. Bye bye.